Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna D'Angela, como Moisés já explicou para vocês. Eu sou bibliotecária, eu me formei em 2017 e desde então eu trabalho na área. Antes de me formar eu era auxiliar de biblioteca. Esse foi um passo, né? Sempre gostei de leitura, né? Por incentivo da minha mãe, a gente tem sempre um incentivador, né? E a minha mãe que me incentivou a leitura, ela era professora. Então, eu já gostava de livros e fui trabalhar de auxiliar de biblioteca na escola Senai, escola profissionalizante. Aí eu trabalhava na biblioteca e eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de biblioteconomia. Eu moro em Ouro Branco, eu formei em 2017 e lá não tem o curso de biblioteconomia, né? Eu não sei se todos sabem, para ser bibliotecária tem que fazer o curso superior, né, de biblioteconomia. Muitas auxiliares trabalham, né, de forma assim, não irregular, mas como bibliotecária, porque não tem cursos aqui, né? Na nossa cidade não tem, por exemplo. Eu estudei em Belo Horizonte, então eu ia lá todo final de semana, sexta e sábado, eu estava lá estudando. Era EAD e a prática e as aulas no final de semana. Hoje eu estou como bibliotecária da Unipac, em Lafayette. Eu fiz o meu estágio lá em 2017. Em 2018 eu fui efetivada lá. Então o estágio abriu as portas para mim do emprego de bibliotecária e estou lá até hoje. Lá é uma biblioteca diferente da escolar, né? Lá é mais livros técnicos, os livros, a gente vai falar mais disso adiante, são livros mais específicos dos cursos que tem lá. Né? A nossa profissão tem 60 anos somente, muito pouco, né? Que ela foi regulamentada. Se você for olhar na história, né, o primeiro bibliotecário foi o Demétrio de Alexandria, né? Hoje a Biblioteca de Alexandria, lá no Egito, não existe mais. Hoje lá é um museu, só tem ruínas. Ele foi o primeiro bibliotecário do mundo. E o do Brasil foi o jesuíta, Antônio Gonçalves, em 1604. Né? Então, antes os profissionais exerciam a função e não era regulamentada. Na maioria das vezes as bibliotecas antigas eram vinculadas à Igreja Católica. Então quem trabalhava na biblioteca era ligado à igreja. Nós temos vários tipos de bibliotecas, né? Nós temos as bibliotecas públicas, né, que é mais voltada para a parte cultural. Aqui embaixo tem uma, né, Moisés? Que é uma biblioteca pública. Tem uma biblioteca pública. Eu já trabalhei na biblioteca pública lá de Ouro Branco. Eu moro lá, né? Trabalhei lá uns anos. O trabalho da biblioteca pública ele é mais cultural, é mais envolvido com trabalhos de incentivo à leitura, de acompanhamento de estudantes da rede municipal, estadual. Então é um trabalho um pouco diferente. O acervo também é mais literatura, né? A maioria dos acervos das bibliotecas públicas são literaturas, mas a história local, né, eu acredito, né, que deveria ser toda a biblioteca pública ter um local só para acervo da história da cidade, que muitos alunos não conhecem a história da cidade, das pessoas da cidade, da fundação dos bairros, dos pontos turísticos da cidade. Eu acredito que um local de informação é a biblioteca e lá seria o local ideal para ter esse tipo de informação para os alunos. Infelizmente, eu sempre falo isso, o livro não vota. Então, por isso que as bibliotecas não têm incentivo do poder público municipal, nem estadual, nem o federal. Então, geralmente, quem frequenta a biblioteca tem uma consciência maior. Então, ali é difícil para os políticos comprarem votos. Então, eles não incentivam a cultura nessa área da leitura, porque para eles ali não é viável. Né? Então, falando grosseiramente. Então, as bibliotecas públicas, sempre que eu vou viajar, eu tento visitar as bibliotecas públicas das cidades que eu vou e eu vejo como é defasado, não tem computador, não tem informação, os livros não são catalogados. Ainda o empréstimo é feito na fichinha, sendo que a gente hoje tem programas gratuitos de empréstimo e devolução de livro, né? Mas necessita de um computador. Então, às vezes, a biblioteca, o recurso é tão escasso que não tem nem um computador, né? A anotação é feita em caderno, mas isso é um projeto para longo prazo, né? Eu espero que um dia isso mude. Temos também as bibliotecas escolares, que eu acredito que aqui tem representantes das bibliotecas, né?
as estaduais, todas as estaduais têm que ter a biblioteca. Nela o acervo também tem um pouco de literatura e um pouco de livro didático, né? São meio a meio ali. E o papel do auxiliar de biblioteca ali, que no estado, não sei se você sabe, não tem bibliotecário. Né? O estado, não, nas escolas estaduais, não tem esse profissional. Lá é professor para uso de biblioteca. Né? É uma pena, porque se tivesse essa profissão regulamentada pelo Estado, quando o profissional fosse participar da designação, ele seria contratado como bibliotecário. Mas, infelizmente, as coisas... O Conselho tentou dialogar com o governador hoje, mas não teve avanço. Né? O Conselho Regional de Biblioteconomia, no qual todos os bibliotecários registrados têm que estar cadastrados, pagam uma anuidade. Então, o Conselho tentou com o Estado de Minas, inclusive eles pagaram uma multa, mas não aceitaram ter esse profissional lá registrado como bibliotecário. Então, é professor para uso de biblioteca. E é aquele professor que está ali que é pau para toda a obra. Falta um professor, ele vai substituir. Tem uma atividade na escola, ele vai fazer. Então, ele não fica ali 100% por conta da biblioteca. Né? Quem trabalha em biblioteca escolar, eu nunca trabalhei, mas conheço vários depoimentos. Eu já fui professora do curso de biblioteconomia, já formei 80 bibliotecários. E dos 80, 70 trabalhava na escola estadual. Porque para trabalhar na biblioteca, uma das vantagens, né, dizendo assim, era ter o curso de biblioteconomia e pedagogia. Então, quem tem esses dois cursos passa na frente, mais o tempo do Estado. Então, muitas pessoas fizeram o curso de biblioteconomia para ganhar esse ponto a mais aí para trabalhar em biblioteca. Temos também as bibliotecas especializadas, né? Muitos escritórios grandes de advocacia têm essas bibliotecas, porque os livros de direito são livros que atualizam anualmente, né? Porque as leis mudam sempre. Então, escritórios grandes têm essa biblioteca. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Museu de Congonhas. Lá tem uma biblioteca sensacional, é uma biblioteca especializada. Os frequentadores não podem ter contato, né, com os livros, que eles ficam no ar-condicionado, em ambiente fechado. Somente o bibliotecário lá que consegue manusear os livros, a não ser que tenha algum estudo, né, algum estudo sistematizado, e esses livros são liberados para consulta do acervo. Temos as bibliotecas comunitárias, né, em Itatiaia tem uma biblioteca, se vocês tiverem a oportunidade de visitar Itatiaia, é uma comunidade de Ouro Branco. Lá tem uma biblioteca comunitária sensacional, o acervo deles são enormes, e dentro da biblioteca tem várias atividades. A biblioteca comunitária é bem parecida com a biblioteca pública, mas na formação ali das bibliotecas ela tem alguns fundamentos. Na comunitária pode desenvolver trabalhos, um exemplo, o espaço lá é utilizado para fazer artesanato, para fazer feiras, então é um espaço comunitário de várias atividades. Né? Então tem uma diferença aí. A biblioteca pública, na maioria das vezes, é vinculada ao poder público municipal. Temos também a Biblioteca Nacional, né, que é uma biblioteca que fica localizada lá no Rio de Janeiro, ela tem 213 anos. O acervo dela hoje está em torno de 10 milhões de itens. Quem for passear no Rio de Janeiro e tiver a oportunidade de conhecer a biblioteca, né, é um lugar fantástico. Lá que fazia o ISBN, né, que não sei se vocês conhecem, é o código do livro, né? Toda pessoa que for lançar um livro é obrigatoriamente ter esse código, e esse código vem na ficha catalográfica do livro. E temos a biblioteca universitária, que é a qual eu trabalho hoje, que é um perfil diferente de frequentadores, né? São jovens estudantes, jovens e adultos estudantes, né, do ensino universitário. Aqui em Lafayette, todas as bibliotecas universitárias têm bibliotecário, porque é por lei ter. Se a biblioteca não tiver o bibliotecário, ela é multada pelo Conselho e pelo MEC. No entanto, que as bibliotecas universitárias recebem auditorias do MEC. Toda vez que os auditores do MEC vêm fazer auditoria de um curso, eles vão à biblioteca consultar o acervo, se está de acordo com o plano de ensino, se os livros são atualizados, se tem os documentos, a biblioteca tem os documentos específicos, que é plano de contingência, o manual para o aluno, as diretrizes de funcionamento, horário da biblioteca. Então,
a biblioteca universitária, ela é mais cobrada do que as demais, por causa desses quesitos, né? Porque formam profissionais. Então, tem que ser uma biblioteca exemplar. Tem muitas pessoas que acham que biblioteca está limitada só ao espaço físico da biblioteca, né? Só ali cuidando de livro, organizando, mas não. O bibliotecário hoje ele tem uma gama de lugares que ele pode trabalhar, né? Não é só, ainda mais hoje nessa era digital. Ele pode prestar serviço de informação, ele pode trabalhar em espaços que tem documentos, arquivos, inclusive a gente estuda arquivologia, né, na biblioteconomia, então pode trabalhar em arquivos, pode trabalhar na área de educação, né, não só em escolas, mas em centros especializados de educação e de auditoria, né, a gente tem locais que prestam auditoria em escolas particulares, em prefeituras. Ele pode trabalhar só com a tecnologia da informação, que são com os repositórios digitais, que é hoje, não sei se vocês conhecem, antes o aluno fazia o TCC, ele imprimia aquele TCC, encadernava, hoje não tem isso mais. Todos os arquivos de TCC estão no repositório, então fica lá o arquivo em PDF. Né? Quando eu entrei na Unipac, eu ajudei a fundar o repositório de lá, deu trabalho, é um serviço moroso, porque a informação tem que ser verdadeira e precisa. Então, não é jogar o arquivo lá. Então, tem que criar metadados, tem que criar palavras-chave, mas é um serviço de qualidade. Hoje, qualquer pessoa tem acesso aos TCCs, os trabalhos da Unipac. Qualquer artigo, qualquer trabalho acadêmico, qualquer anal, qualquer coisa que é feito na Unipac, que é um documento que foi divulgado e publicado, que esteja público, está lá no repositório. Qualquer trabalho acadêmico está lá disponível. Então, qualquer cidadão no mundo pode entrar lá no repositório e pesquisar. Antes, quando era impresso, ficava só lá dentro da biblioteca. Hoje não, com o repositório ele está disponível para o mundo. Né? Inclusive, pessoas já utilizaram o repositório para pesquisar trabalhos específicos, né? Que a gente tem alunos excelentes em todos os lugares, na Unipac não é diferente. Temos trabalhos lá de TCC com nota 100, então são alunos diferenciados. Muitas pessoas pegam esse trabalho, que às vezes é um trabalho específico daquela área, um exemplo da medicina veterinária, então pega como exemplo. E esse trabalho hoje está disponível para o mundo. Olha a diferença do bibliotecário hoje trabalhando com repositório. Há 30 anos atrás ninguém imaginava isso, né? Tá vendo? O bibliotecário hoje pode estar trabalhando atuando nessa área. Com o e-book também, hoje os livros são digitais, tem livros hoje que não tem nem físico mais, é só livro digital, só o e-book. Então lá na biblioteca também nós temos o acervo físico e o acervo digital, que é o e-book. O aluno pode escolher se ele quer ler o livro físico ou se ele quer ler o e-book, porque o e-book é a vantagem que ele pode ler de qualquer dispositivo móvel. Ele está no trabalho, ele está no horário de almoço, ele está no ônibus, ele pode abrir o livro ali e ler pelo celular. Então, vem modernizando e o bibliotecário ele tem que acompanhar isso aí, senão ele vai ficar fora do mercado de trabalho. O bibliotecário também pode trabalhar, né, em planejamento, né, porque ele, na faculdade de biblioteconomia ele aprende a fazer os documentos de acordo com as normas da BNT. Todos os trabalhos hoje tudo tem norma. Então, o bibliotecário, ele estudando a biblioteconomia, ele aprende a fazer esse documento, a formatar esse documento, a colocar na ordem certa. Então, ele pode trabalhar numa equipe de planejamento de uma empresa grande, de uma multinacional. A VSB, por exemplo, ela tem bibliotecário. A VSB tem um bibliotecário aqui em GCAB e tem um bibliotecário em BH, na unidade deles. Lá dentro tem uma biblioteca, além dele ajudar na biblioteca, que é para os funcionários, ele também ajuda na normalização dos documentos da empresa. Então, pode ser um profissional multitarefas também dentro de uma empresa. E o bibliotecário também pode trabalhar na política. Como assim na política? Além dele quiser, né, ser candidato, ele também pode trabalhar ajudando o político na campanha, durante a campanha, a fazer um plano de governo, por exemplo. O candidato, às vezes, não tem aquela instrução, ele sabe falar, mas ele não sabe escrever o plano de governo dele. Então, o profissional bibliotecário, ele pode ajudar aquela pessoa ali, aquele político, a colocar no plano de governo dele
o jeito que ele está expressando, mas nas palavras certas escritas. Então, ele pode ajudar durante uma campanha, ele pode ajudar também o político durante a campanha, no como ele pode pronunciar as palavras corretas, por exemplo, a não falar fake news, porque o bibliotecário hoje é um profissional da informação. Então, ele está ali, ele pode conduzir aquilo de maneira correta. A gente viu aí depois dessa pandemia quantas fake news, como que bombardeou de fake news as nossas redes sociais. Então, o bibliotecário, às vezes, pode e deve consultar a informação correta e compartilhá-la, né? Inclusive, isso aí é uma dos segmentos do bibliotecário. Eu conheci 2 bibliotecárias que perderam o registro, né, durante a pandemia, por compartilhar fake news da vacina em suas redes sociais. Elas foram denunciadas no Conselho Regional e no Conselho Federal. E, infelizmente, perderam o registro por causa disso. É uma coisa séria, é grave. Nós tivemos muitas vidas perdidas, então o profissional que leva a informação, ele tem que ter consciência disso, né? Então a gente vê que o nosso papel nessa era digital é muito mais importante do que se imagina, né? Você imagina um escritor compartilhar uma fake news. Ele tem um conhecimento de causa, ele escreve, ele tem livro publicado, aí ele compartilha uma mentira, que a fake news é uma mentira. Olha quão grave é isso. Você imagina um bibliotecário, que é o profissional da informação, compartilhar uma inverdade, né? E nos compete também trabalhar para ajudar a localizar o usuário, ajudar a localizar a informação, recuperar a informação, porque existe o Google hoje, mas tem gente que não sabe fazer pesquisa no Google, né? Não é simplesmente falar para o Google procurar aquilo, vai aparecer muitas coisas. Mas qual que é a forma verdadeira de consultar aquilo ali? Quais os sites confiáveis, né? A busca não é simplesmente digitar. A busca tem que ser mais adentro, tem que entrar no site, buscar aquele site é verídico, né? Então, o bibliotecário, ele tem esse poder de ajudar ao próximo, né? A compartilhar a informação certa, a conseguir a informação certa. Principalmente para quem trabalha em biblioteca escolar, né? Porque a gente ali está formando jovens, cidadãos, né, que vão formar homens, mulheres conscientes. Então, o papel do bibliotecário escolar também é muito importante. E a gente pode fazer, né, esse intercâmbio. Nas bibliotecas escolares tem os projetos educacionais, quem é auxiliar de biblioteca e pode fazer, né, os projetos voltados para essa área de fazer o aluno buscar informação, sair do celular, né? Hoje caiu muito o acesso às bibliotecas devido ao uso do celular. Infelizmente é uma lástima, né? As redes sociais têm atrapalhado a difundir a leitura, mas a gente pode fazer o nosso papel, criar projetos de incentivo. Nós temos vários poetas por aí, eles só precisam de um apoio, né? Às vezes projetos educacionais voltados para pegar esse aluno que está ali desenvolvendo a sua mentalidade, desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Então, esses projetos incentivam esses alunos a voltar a ser leitores. Eu sou do grupo escoteiro lá de Ouro Branco e semana passada uma jovem lá lançou um livro. O livro dela tem quase 200 páginas. Ela tem 15 anos. Ela já é uma escritora. Então, isso foi incentivo dos pais, incentivo da escola que ela estuda. Hoje ela é uma escritora. A pessoa tem o dom, os pais viram esse dom nela, incentivaram. Hoje ela tem um livro lançado e já está escrevendo o segundo livro. Né? Tudo é incentivo. Basta ter as pessoas certas, os profissionais certos, nos lugares certos. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, eu sou comunicadora social pela Universidade Federal de Minas Gerais, com habilitação em jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e editoração. Eu segui no caminho do jornalismo até a aposentadoria. E tenho também um mestrado em educação. Por isso que o meu objeto de estudo no mestrado
A tese foi Educomunicação. Educomunicação é um campo que se formou muito recentemente na interface da comunicação e educação. Alguém aqui já ouviu falar sobre educomunicação? Esse campo, ele começou assim: a toda educação a gente se chega pelo caminho da comunicação. O professor é o transmissor e o aluno é o receptor. A educação é uma transmissão dialógica. Então, se ela é dialógica, como consequência, ela é comunicativa. Ela já é utilizada em vários países do mundo. No Brasil, quem lidera as pesquisas nesse campo é a USP. E eles já chegaram à conclusão, já comprovada através das pesquisas, que consegue-se atingir diversos objetivos com a educomunicação, como aumento da autoestima, disciplina, pensamento crítico, respeito, dentre outros. Através da educomunicação, a tecnologia não é utilizada como mero auxiliar no processo educacional. A educomunicação não entende o jornal, o rádio, a televisão, a internet só como sistema de signo, mas como um espaço de confronto e como um bem público que pertence a todos nós, cidadãos. Então, eles não veem o jornal simplesmente assim, na forma de se levar o aluno a aprender a fazer um jornal. É muito mais profundo do que isso. Quando se faz um jornal, se monta uma equipe, eles trabalham. O trabalho tem que ser em conjunto. Então, trabalho, a sociabilidade. No jornal, você tem um prazo para você fazer a matéria. Então, a responsabilidade. E vai por aí. Também os outros, né, lados é visto assim, bem mais aprofundado. Não é só fazer jornal, eles conseguem respeito de um colega com o outro. A experiência que eu tive na Escola Maria Augusta Noronha foi assim, simplesmente maravilhosa. Porque eu vou citar só desse projeto, desse estudo, só uma coisa que aconteceu. A gente conseguiu, trabalhando com os meninos, né, que são, na maioria são de grupos tem mais problemas sociais, eu vi assim, eles saem da casa deles e passavam em frente ao Nazaré. E eles eram muito revoltados, porque o pessoal do Nazaré ia, como eles diziam, zoando eles o tempo todo que eles passavam. Então a gente teve a ideia de fazer um debate entre Nazaré e Escola Maria Augusta Noronha. Participou a mesa do trabalho, foi a Unipar que participou, com o diretor pedagógico, na época era Marcelo, rádio, televisão e alguns alunos do Nazaré e alguns alunos da Maria Augusta Noronha. Então, naquele debate ali, eles falaram abertamente, né, sobre discriminação, por que faziam isso, e chegou assim uma conclusão, foi muito interessante, porque os dois lados se conscientizaram das consequências do que acontecia ali naquela passagem. Então, isso é educomunicação, é você ir a fundo na comunicação levada para a educação. Agora, os precursores da educomunicação, a gente pode citar Celestin Freinet, com a imprensa escolar e a correspondência interescolar, o Paulo Freire, com o jornal Escola, e o Mário Kaplum, com o Cassete Fórum, que era através do rádio. Uma comunidade gravava a fita, mandava para outra comunidade, que ali respondia através do rádio. A educomunicação hoje, ela tem 4 áreas concretas de intervenção social, que é a reflexão epistemológica, a gestão comunicativa e a mediação tecnológica da educação. E a que a gente escolheu foi a educação para a comunicação.
No Brasil, tem base legal para poder se incluir a comunicação no currículo escolar, através que a LDB garante a educação continuada dos professores e também através dos conteúdos transversais. A Bruna falou sobre fake news. As fake news existem porque o pensamento crítico parece que ele está acabando. As escolas hoje, principalmente as escolas primárias, né, já não existe mais pensamento crítico, já não existe mais leitura de livro, pegar um livro e ler, porque quando você está lendo o livro, você tem muito mais tempo de refletir, você volta, você vai para frente. Então, um mundo onde a fake news vem sendo utilizada como um instrumento de alienação e manipulação para se atingir objetivos escusos, onde o pensamento crítico vem sendo destruído através de uma educação centrada na tecnologia e se esquecendo de que se deve formar, nunca informar, a educação é como uma luz no fim do túnel. Através da mídia, através da comunicação, consegue-se muito facilmente manipular as pessoas, mesmo as que se julgam críticas, mesmo as que se julgam que não serão manipuladas, se elas não tiverem a consciência de comparar, fazer comparações entre o que uma mídia disse, o que a outra mídia disse, e comparar e ela tirar suas próprias conclusões, coisa que hoje é difícil você achar alguém que tire suas próprias conclusões, a fake news vai prosperar, vai ser difícil de se conseguir conter. Eu tirei aqui um modelo, é um texto do jornal Binômio. Alguém já ouviu falar no jornal Binômio? O jornal Binômio é da década de 50, 60, 70, foi destruído em 64 com o golpe. O Binômio é um jornal assim, que fez história, inclusive outros jornais do mundo reproduziam as histórias do Binômio. Ele começou usando o humor. Era tudo de uma forma muito engraçada, mas muito profunda. Então, um dos diretores do Binômio, dos fundadores, José Maria Rabelo, ele escrevia um livro, Binômio, edição histórica, o jornal que virou Minas de cabeça para baixo. O que tinha no Binômio parece que no jornalismo não existe mais, eu pelo menos não vejo em lugar nenhum. Por que o jornal que virou Minas de cabeça para baixo? O governador de Minas era o Juscelino. E uma vez no palácio, né, começou a chover, o Juscelino pegou uma cadeira e colocou na cabeça para se proteger da chuva. O Binômio publicou a foto ao contrário, ele de cabeça para baixo. E isso foi de onde saiu o slogan deles. Mas olha o que tem na página 121 desse livro. A imprensa como ela é. O leitor que diariamente sai à rua para comprar o seu jornal está pagando para ser ludibriado. A notícia era apenas isso. 2 namorados, modestamente vestidos, passeavam ontem na Pampulha quando foram colhidos por um caminhão da Standard Oil, hoje Esso, na época, né? Que rodava em direção a Belo Horizonte, transportando 6.000 litros de óleo destinados à prefeitura da capital. Os 2 jovens, que mais tarde foram identificados como sendo fulano e fulana, tiveram morte imediata, e um motorista foi preso por um inspetor de veículos que casualmente passava pelo local. A notícia era essa. Mas acontece que cada jornal costuma sempre interpretar os fatos ao seu modo, e o resultado foi que, no dia seguinte, os nossos matutinos, com exceção do Informador Comercial, que é órgão especializado, e do Estado de Minas, que só publica anúncios e por isso não noticiaram o fato, apareceram com o seguinte título: Folha de Minas, que era um jornal na época do governo. Notável eficiência do Serviço Estadual de Trânsito. O inspetor prendeu em flagrante o motorista assassino. O governador visitou pessoalmente as 2 famílias enlutadas. Aberto rigoroso inquérito por ordem da chefia de polícia.
O jornal O Diário, jornal da Cúria Metropolitana. Castigados os infiéis, entregavam-se à prática de atos imorais quando foram colhidos por um caminhão. Da Tribuna de Minas, que era de propriedade do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Adhemar de Barros está com o povo. Amparada pela caixinha do ex-governador de São Paulo, a família do rapaz que faleceu ontem na Pampulha. O Diário de Minas, que era do Otacílio Negrão de Lima, inimigo público do prefeito da capital. Responsável ao prefeito Américo René Gianetti. O veículo estava desenvolvendo velocidade excessiva porque o Visconde tinha pressa em receber a mercadoria. Para o senhor Gianetti, 2 vidas valem menos do que 6.000 litros de óleo. O Jornal do Povo, a órgão do antigo Partido Comunista. Proletários brasileiros vítimas do imperialismo norte-americano. Cena revoltante na Pampulha. 2 humildes operários nacionais esmagados sob as rodas de um possante caminhão da Standard Oil. Então, por aí, se vocês não compararem as notícias, as matérias, e isso ser trabalhado desde cedo para as crianças observarem essas diferenças, elas jamais vão ter um pensamento crítico, elas vão estar sempre acontecendo o que está acontecendo agora. Lê, é verdade. O que publicou é verdade, ninguém nem pensa, às vezes uma coisa que não faz o mínimo sentido, mas está publicado, é verdade. Hoje o jornalismo não tem feito o que é o dever de todo jornalista, de rever a matéria, de ter várias fontes. Hoje a gente só vê uma fonte oficial, só livre. Você não vê jornalistas saindo na rua para colher informação, para colher matéria, para confirmar se o que está sendo dito por um é o mesmo que está sendo dito por outro, e para poder jogar todas aquelas informações para quem estiver lendo ter a chance de pensar e ver por ele mesmo o que ele concorda se é certo ou errado. Outra diferença também que pode ser trabalhada muito na educomunicação, publicidade, né, João Paulo? A publicidade, ela usa muita coisa que vai para o inconsciente. Existe uma publicidade que é, e propaganda principalmente, porque publicidade é quando você vende produto, propaganda é quando você vende ideia. Principalmente na propaganda, existe a propaganda subliminar. Antes era proibida, hoje parece que está direto. Antigamente a propaganda subliminar era tipo assim, você estava assistindo uma novela, aí piscava um monte de vezes Coca-Cola, Coca-Cola, tanto que seu cérebro não conseguia, ele detectava, mas não via, os olhos não viam. Você saía dali morrendo de vontade de tomar Coca-Cola, não sabia por quê. Hoje está acontecendo assim, algumas coisas com o desenvolvimento, né, dos estudos, de como manipular as pessoas estão sendo muito mais facilmente manipuladas. Eu trouxe uma revista. Quando se faz uma propaganda, uma publicidade, um anúncio, é pensado nas cores, porque as cores têm influência, tem as cores quentes, as cores frias, né? Então você vê que normalmente as publicidades são vermelho, amarelo, é cor quente. O tipo de letra da Coca-Cola foi desenhado só para ela. Então, assim, onde você tiver, você vê aquele tipo de letra, mesmo que não tivesse escrito Coca-Cola, você já vai na Coca-Cola. O apelo também é emocional. Antigamente, o apelo era mulher, cigarro, né? Hoje, a gente vê que o apelo está mudando. Hoje é a natureza, conservação da natureza. Aqui está uma propaganda da Pirelli. Amarelo e vermelho. Esse P elástico como uma borracha, pneu. E o apelo. Ela está fazendo 150 anos. Natureza é um pneu, é um pneu que respeita a natureza.
né? Então, o apelo hoje vai para a natureza. Mas você olha isso, você não analisa todas essas nuances. Aqui da Fiat, vermelho também, da Fiat, natureza também, da Fiat. Então, para cada momento, né, o apelo vai e é um apelo que você não percebe, que é para poder te fazer comprar, porque você também quer ser como o que você está vendo ali. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa questão da publicidade, João Paulo? Como que você faz para manipular o pessoal para eles irem para o MIPAC? Mas é isso, então, talvez o pessoal acha que publicidade é só você saber entrar no programa, montar um anúncio, né, e divulgar. E não é. A publicidade é realmente uma manipulação para a pessoa comprar ou a ideia ou o produto. E isso é usado em termos assim que quem não é da área não consegue saber até onde vai essa manipulação e como que isso nos atinge realmente. E esse campo merecia ser incluído no currículo das escolas primárias, principalmente nas escolas primárias, porque é onde as crianças começam a formar o pensamento crítico delas, o pensamento para ser um cidadão consciente, né? E para saber se defender. Falam tanto mal da mídia, mas é preciso saber se defender da mídia, porque a boa mídia faz tem uma importância enorme também, porque se não fosse a divulgação, a gente muita coisa ficava sem saber e teria prejuízo em várias coisas. A mídia é super importante. Houve um tempo em que os jornalistas eram chamados de os cães de guarda da sociedade, porque era ele que defendia a sociedade. Na época da ditadura, isso era visto assim, em todos os sentidos. As pessoas realmente os jornalistas davam as suas vidas para poder defender, para poder levar ao público o que realmente estava acontecendo. E isso a gente precisa de saber o que realmente está acontecendo, mas precisa também aprender a se defender da manipulação, porque as pessoas mal intencionadas usam isso principalmente na política, mesmo no comércio. E é isso. Alguém tem mais